E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e como prometido no vídeo anterior, hoje eu vim contar pra vocês então as últimas HQs, mangás, graphic novels, quadrinhos, etc, 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 que eu li aí nos últimos meses. O último vídeo que eu falei dessas HQs e tudo mais que eu li foi em junho, então vai ser assim o que eu li no finalzinho de junho, julho e agosto e o comecinho agora de setembro. Eu leio não tantas HQs assim, né? Então, mas vai ficar bastante aqui no vídeo por conta de ter sido um longo período de tempo aí pra eu voltar pra vocês e contar um pouquinho mais das HQs. Que elas não estão por ordem de leitura, na verdade, estão por ordem aqui que eu fui pegando da estante pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou começar aqui falando então de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, Caput. Ele é grande, ele é maiorzinho um pouco assim, a página é mais grossinha, vocês não vão sentir assim, mas ele tem uma página mais grossinha. E ele é basicamente preto e branco, né? Ele é uma folha amarela, uma página amarelada, mas ele é preto e branco. E ele tem só 2 capítulos, mais pro finalzinho, que são coloridos, mas mesmo assim eles são coloridos, né? Eles só são uma outra cor, que não a preta, que são os livros são os capítulos que têm assim, um pouquinho mais de esperança aí na história, mas nem preciso falar, né? Um livro sobre Segunda Guerra Mundial, então, né, triste, claro. Ele é uma adaptação, tem um livro que chama Caput mesmo, que é um calhamacinho, que foi escrito por esse cara aqui, que é um italiano, então essa aqui é meio que a história dele, né? Ele conta aí como foi essa passagem dele pela Segunda Guerra Mundial. Falando aí de mortes, mas com uma pegada bem diferente, e essa HQ aqui do Dexter. Quando eu vi aqui atrás, né, que tava falando a série ainda ser um sucesso na televisão, né, aí eu me toquei que devia ser uma obra bem antiga, né, e eu vi aqui que foi lançado no Brasil em 2014, mas então na verdade ele já é um pouquinho mais antigo, a série ainda tava nem na metade, né, quando ele foi publicado nos Estados Unidos, o que justifica, daí eu consigo entender um pouquinho melhor porque que o personagem dentro não tem a cara do Dexter da televisão, né, porque aqui na capa do lado de fora eles até fizeram essa pegada dele parecido com o Michael C. Hall lá, o astro, né, da série, mas dentro não, ele não é ruivo, não tem nada dessas coisas, então tanto ele quanto a Deborah, que no livro, que na HQ chama Débora e não Deborah, elas são diferentes, são personagens, são desenhos diferentes do que são na televisão. A Rita é mais ou menos parecida, então aqui seria ele com a Rita e aqui embaixo ele sozinho. Então ele é bem diferente mesmo do que é na televisão. O que foi um pouco estranho para ler, tudo bem, mas ele tá mais próximo então do que são os livros, da história dos livros. Então aqui a gente vai acompanhar a Deborah, ou a Débora, sabendo, né, que ele é um serial killer, que é como é contado nos livros e não é como é contado na série de televisão. Mas eu achei muito interessante, gente, esse livrinho, essa HQzinha aqui. Eu vi que nos Estados Unidos saiu um outro volume que não foi traduzido aqui pro Brasil, eu vou ver se eu consigo trazer também aqui. E a gente vê então o Dexter enfrentando um nêmesis da época da escola dele, que agora voltou adulto, rico, forte e tudo mais, e aí eles têm esse embate aqui na história. Aqui são 5 historinhas, então, juntadas nesse encadernado que foi lançado pela Editora Planeta, que é a mesma que lança os livros mesmo do Dexter. Continuei lendo, então, aí a Mulher Maravilha, li essas 2 obras aqui sobre a Mulher Maravilha, são pegadas diferentes, né, porque esse daqui é aquele relançamento, então é uma linha aí mais clássica, mais antiga, e esse daqui é um pouquinho mais recente, que é dos Novos 52. Lendas do Universo DC, então, volume 2. Aqui, então, a gente vai acompanhar que a Diana, ou Diana, enfim, ela não aceitou ser amante de Zeus, como o Zeus queria que ela fosse, e por conta disso, ela precisou enfrentar um desafio que o Zeus pregou pra ela. Ela teve que enfrentar vários monstros, várias coisas, então tem uma pegada bem forte aqui também, e como na outra eu achei, como na número 1 eu achei maravilhoso, achei excelente, esse arco aqui, ó, muito, muito bom. Esse daqui então, Força, ele já é o 3º volume dessa obra aqui dos Novos 52. Esse daqui eu também achei muito legal, gente, eu tô gostando muito desse daqui dos Novos 52 também. Nesse daqui, como vocês podem ver, tem o bebezinho, né, então na anterior a gente tinha visto que a Zola tinha sido capturada com o filho dela, Mulher Maravilha conseguiu recuperar a Zola, mas ela não conseguiu recuperar o bebê foi sequestrado. Então aqui a gente vai ver a Mulher Maravilha indo atrás, indo em busca desse bebê, e ela vai contar com uma ajuda muito inusitada
do Ares. Lembra do Ares? Se você não conhece nada de Mulher Maravilha, mas você assistiu o filme, o Ares então é o cara do mal, ele é o deus da guerra. E por algum motivo doido, ele acaba ajudando aí a Mulher Maravilha nessa saga dela em busca do bebê da Zola, que é o mais novo descendente aí de todos esses deuses e tudo mais. Nessa edição aqui também, a primeira história, na verdade, não conta essa sequência aí da Zola. A primeira história é uma outra história mais antiga que eles colocaram aqui como se fosse um brinde, né, desse encadernado, que acaba, o final dela é meio parecido, conversa um pouco com o início, com a continuação dessa história aqui. Bem interessante também esse volume. Na sequência aí, então, vocês viram que a Darkseid, ela se iniciou aí no mundo dos mangás e graphic novels, e os 3 lançamentos que ela teve esse mês, eu comprei os 3 e já li os 3 também, então vamos por partes. Primeiro aqui, que foi acho que o primeiro lançamento mesmo, meu amigo Dharma, eu já falei com vocês quando eu falei das leituras de junho, então vou deixar aqui nos cards quando eu falei dessa obra aqui, mas fica a recomendação, que é uma história bem legal. E caso você nunca tenha ouvido falar desse cara, do Dharma, se você é um grande fã da Darkseid e você tiver esse box aqui que eu tenho dos Serial Killers, aquele livro da Ilana Kazoy, no Serial Killers, o americano, o louco, o cruel, ele fala um pouquinho do Dharma lá também. Então você pode dar uma consultada lá, depois ler HQ, que vai ficar até mais interessante pra vocês verem. Depois, o Witches, então as bruxas aqui, a gente vai ver uma história aí de uma menina que tá meio amaldiçoada aí na vida dela, que ela precisa ser entregue às bruxas para ser comida pelas bruxas, mas aí a família dela, o pai dela no caso, não quer que isso aconteça. Então esse livro tá relatando sobre isso. Eu vi que ele é volume 1, então provavelmente vai ter uma continuação. Gostei, o traço é bem bonito, afinal de contas é do Schneider, né? O Schneider é um cara consagrado aí já. A coloração também dessa HQ eu achei bem sensacional, assim, são páginas muito bonitas. Eu vi uma galera reclamando que achou que a folha desse encadernado não é uma folha tão boa. Eu não sei, eu comparei com algumas outras que eu tenho aqui, algumas outras da Marvel, eu achei bom. Algumas outras que são, na verdade, encadernados mais baratos da Panini, né, então eu achei a mesma qualidade. Agora, se você for comparar com aqueles encadernados com uma edição mais definitiva, né, tipo a obra do Neil Gaiman, alguma coisa assim, então a folha é realmente diferente. Como eu paguei ele mais barato, um pouquinho de promoção, então eu não senti tanto, mas o preço dele realmente poderia ser um pouquinho mais em conta aí, pra ficar entre os encadernados da Panini, que são tipo R$30, assim, que foi mais ou menos o que eu paguei nesse daqui, porque eu peguei em promoção, porque o preço dele é mais caro, né? Então, eu acho só que ele poderia ser um pouquinho mais barato, mas de qualquer maneira a qualidade muito boa, como todos os outros livros da Darkseid. E o último, então, aí, o mangá, que eu achei muito interessante, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tem uma certa holografia aqui, um pouquinho diferente a capa. São contos de terror, como vocês podem imaginar, né? Na verdade, todas essas histórias aí da Darkseid sempre tem alguma pitada de terror, né? Em algum momento. Então, esse daqui também são contos de terror. Curti os contos, como qualquer livro de contos, tem alguns que são muito bons, alguns que você não gosta tanto, o que é normal, sem problema nenhum. Bem tranquilinho também, né? É preto e branco, porque é mangá. Algumas imagens aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma noção. Assim, gente, eu curti, só que eu acho que eles não precisavam fazer assim uma capa dura ou alguma coisa assim, porque isso vai sempre ficar muito caro e não sei se vai ficar muito acessível. Então isso daqui poderia muito bem ser feito como, realmente, de novo, né, comparação com a Panini, comparação com a JBC, poderia ser uma capa só um pouquinho mais durinha do que a folha de dentro, mas não ser uma capa dura e aí baratear um pouco o preço para ficar um pouco mais acessível. Mas de qualquer maneira tá muito bem feito, tá a qualidade Darkseid como vocês já estão acostumados. Falando de mangá, então eu vou contar um pouquinho dos mangás que eu li nesse período. Foram pouquinhos, foram dois só, dois diferentes, né, então. E essa gracinha aqui, eu não sei porque eu gostei tanto, mas enfim, Yuniashiki, que tem 2 volumes apenas publicados ainda, uma capa holográfica. Acho que todas as capas vão ser holográficas, que eu vi que pelo menos a americana todas as capas são, então eu imagino que aqui todas serão também. Ele é um pouquinho mais barato do que os outros mangás que eu compro, então você vê que dentro a qualidade já não é tão boa, é uma qualidade bem de jornal, assim, né, a página. Então os outros mangás que eu mostro pra vocês normalmente tem uma qualidade um pouquinho melhor dentro, mas por conta do preço também, então sem problema nenhum, totalmente dá pra entender aí a situação. A gente vai ver esse senhor, que ele parece muito idoso, ele parece muito velho, mas ele não é tão velho assim. E aí por conta dele parecer muito velho, ninguém leva ele a sério, ninguém liga pra ele, ninguém quer saber de nada dele. A família dele meio que despreza ele, amigos do trabalho, etc, etc, etc.
Daí acontece uma coisa muito louca, porque a gente tá falando de uma coisa japonesa, né? E sempre tem as coisas loucas. Que ele foi pra um parque uma vez assim, que ele tava mal, tava triste e tal, foi pra esse parque com a cachorrinha dele, e aí aconteceu um clarão, um negócio lá, tal, e ele meio que virou uma máquina, ele ficou tipo oco por dentro assim, e aí ele consegue fazer várias coisas, tem uma força gigantesca, então ele não é mais humano, ele é uma máquina agora, só que fisicamente não mudou nada, então ninguém diz que aconteceu alguma coisa com ele. E aí começa a acontecer algumas situações que colocam isso à prova, né, coloca ele ser humano ainda ou não ser mais humano. Então essa daqui é a história. Aqui parece uma menina, mas não é. Esse daqui é um outro rapaz que tava com ele também no dia que isso aconteceu no parque. Então a gente vai ver aí situações diferentes e personalidades diferentes que viraram essa máquina, o que acontece. Curti bastante a história, estou loucamente atrás aí esperando sair o número 3 para continuar. Uma outra sequência aí que eu li, o único ainda no momento, foi o Fullmetal 3. Nesse daqui a gente vai ver então os dois irmãos, eles conseguiram achar uma outra receita, aí, digamos assim, uma outra fórmula para fazer a pedra filosofal, mas estava escrito lá que essa era uma pesquisa do demônio. E eles não estavam muito acreditando até eles conseguirem ver o que era essa pesquisa do demônio, que de fato envolve aí seres humanos vivos ainda, né, nessa receita para fazer a pedra filosofal. Muito legal, continuar mantendo aí o nível de Fullmetal, que vocês sabem eu gosto muito, sempre gostei, então tá aqui o volume 3, muito bom. Pessoal, é isso, então como eu falei, foram muitas leituras aí, mas tá bem acumulado aí de praticamente 3 meses, né, 2 meses e meio. E aí vocês, quais desses daqui que eu já falei, que vocês já leram e se vocês gostaram ou não? Deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, galera, não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo e falar pra todo mundo aí que a gente tem aqui canal no YouTube, no Face e no Scooby também. Obrigada, até a próxima, tchau!